Nós vamos estudar hoje sobre a velha e a nova natureza. Pode botar lá, Miguelzinha, nossa capinha. A velha e a nova natureza, né? E também, à noite, 19 horas, nós temos uma outra palavra. Nós estamos falando acerca de família, casamento, relacionamento com filhos. Uma palavra abençoada à noite, se eu fosse você. Se você puder, tiver disponibilidade, também pode vir à noite no culto às 19 horas. Tá bom, queridos? Amém? Eu queria fazer uma enquete aqui com os irmãos. A gente está pensando na possibilidade, talvez, de voltarmos os nossos cultos às 10 horas da manhã. E eu queria, nós somos uma comunidade, né? Eu poderia simplesmente chegar aqui e decidir, como pastor dessa congregação. Mas eu queria saber, que preciso da ajuda de vocês para tomar essa decisão. Para você, o que ficaria melhor? Às 9 horas, como nós fizemos hoje, ou às 10 horas da manhã? E aí eu queria que a gente fizesse aqui uma breve enquete aqui. E a maioria que vencer, talvez a gente mude o horário do culto para as 10 horas. Quem prefere o culto às 9 horas da manhã, levanta a mão. Pode levantar, sem vergonha, tá? Isso. Ó, deixa eu só contar, fica com a mãozinha levantada. Quem prefere o culto às 9 horas da manhã? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quem prefere o culto às 10 horas da manhã? Pastor, tá? Mas fica à vontade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, então fomos minoria, né? Então vamos continuar o culto às 9 horas da manhã, tá bom? Porque assim, nós somos uma comunidade, o que fica melhor para a maioria, nós nos adaptamos, tá? Eu pensei em mudar talvez para as 10 horas, para deixar talvez você dormir um pouquinho mais, mas eu já imaginava que às 9 horas ia ganhar, tá, gente? Se fosse a maioria, nós faríamos essa mudança para as 10 horas. Mas não tem problema nenhum, vamos caminhar juntos às 9 horas, louvado seja o nome do Senhor. Com muita alegria hoje, nós vamos apresentar uma criança diante do Senhor. Queria que você abrisse comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. É o episódio que mostra a apresentação de Jesus no templo. Vocês sabem que os judeus, na época de Jesus, bem como uma parte do cristianismo protestante, não batiza crianças. Nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor, assim como Jesus foi apresentado. Lucas 2, 21. Olha o que diz Lucas 2, 21. O texto sagrado diz: e quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, aqui o menino Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os dias da purificação dela no caso aqui, Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo varão, todo macho, toda criança, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, como nós vemos aqui no relato bíblico, Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Por que nós falamos isso, irmãos? Nada contra quem faz isso, né? Uma questão doutrinária, de ensino. Nós respeitamos opiniões divergentes, diferentes. Mas nós, na nossa comunidade, cremos que as crianças precisam ser apresentadas em oração e consagração diante do Senhor. Porque assim foi com Jesus. Está aqui no relato bíblico, Lucas 2, de 21 a 24. Jesus não foi batizado quando criança. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo de homem perfeito, do que devemos fazer como igreja, como cristãos. Então, se Jesus foi apresentado aos 45 dias de vida,
e foi circuncidado, ou seja, cortada a pelezinha do seu prepúcio, como todo bom judeu, ao 8º dia, nós fazemos a mesma coisa, apresentamos as nossas crianças diante do Senhor, tá bom? Então queria chamar o papai e a mamãe, o pai João Paulo Guião, a mãe Aline Adriana de Oliveira e o Benício Salomão de Oliveira Guião. Vai estar aqui conosco, nós queremos consagrar esse pequenino diante do Senhor. Tudo bem, Benício? Como é que tá? Tá? Um abraço, querido. Fala. E queremos chamar também os pais, os avós, né? Venham aqui para estarem juntos nesse momento. Queremos que vocês estejam junto conosco nesse momento especial. O que nós fazemos na dedicação dos filhos diante do Senhor? Nós ungimos a criança com óleo, dedicando, consagrando aquela criança, pertence ao Senhor. Lá no livro de Levíticos, o texto sagrado diz, tudo aquilo que o óleo do Senhor cair, for derramado, consagrado será ao Senhor. E graças a Deus, nesse 1 ano e pouco de igreja, temos dedicado, né, muitas crianças, bebês, ao Senhor Jesus, crianças maiorzinhas também, e tem sido uma alegria para nós, porque quem tem criança, tem futuro, amém? Os nossos filhos são herança do Senhor, os nossos filhos são sementes, são a nossa extensão, a semente para o nosso amanhã. Então eu queria que o papai segurasse o Benício no colo, e eu vou estar orando, abençoando ele diante do Senhor, tá bom? Estenda as suas mãos, fique de pé, estenda as suas mãos aqui, pelo precioso Benicinho. Benício, se eu não me engano, é italiano, né? Eu acho que é um nome italiano. Vamos consagrar ele ao Senhor. Aquele que vai? Vai bem, glória a Deus, que nome lindo. Estenda as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos o Benício diante do Senhor. Consagramos o seu pai, o Joãozinho, pai, e também a sua mamãe, diante do Senhor Jesus. Pai, que eles tenham sabedoria e graça de criar os seus filhos na graça, na unção, na bênção do Senhor. Pai, nós consagramos esse pequenininho, Pai, ó Deus, para que seja um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. Assim como o Senhor separou João Batista desde o ventre da sua mãe, separou o menino Jesus desde o ventre de Maria, Pai, o Senhor separou esse pequenininho, ó Deus, para ser alegria dos seus pais, para ser herança do Senhor, um presente de Deus para a sua família. Nós dedicamos, ó Deus, o Benício como um homem de Deus, um profeta do Senhor, um homem segundo o seu coração, de caráter, de virtude, de qualidades celestiais, ó Deus, com um espírito manso e tranquilo, que é agradável diante do Senhor, que ele venha trazer muita alegria aos seus pais, que os seus pais os criem na graça, no conhecimento, na sabedoria do alto, na admoestação, na disciplina, no amor, diante do Senhor. Nós consagramos essa criança na tua presença e dedicamos essa família inteira, Pai, seus avós, avós, ó Deus, diante da tua face, diante do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. E com uma expressão do carinho da igreja com vocês, nós queremos dedicar aqui um livrinho devocional, onde tem pequenas mensagens diárias que vocês podem ler em família. E também temos uma Bíblia para ensinar o Benício os caminhos do Senhor. Uma Bíblia ilustrada para as crianças, tá bom? Então entrego para a mamãe, pode, fica à vontade. Papai, ainda bem que o papai é forte aqui, né? Não tem problema. Deus abençoe, queridos, felicidades. Deus abençoe, meu irmãozão, querido. Deus abençoe, Benício. Parabéns. Deus abençoe, vovô, vovó. Deus abençoe, queridos. Podem voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Deus abençoe. Tá, irmãos? Pode se assentar. Fique à vontade. Queria que, nesse momento, você olhasse para o seu boletim, tá? Nós, toda semana, os últimos 2, 3 semanas, a gente tem repetido o boletim, porque o pastor Giovanni viajou alguns dias, daí eu fiz um monte de boletim, porque eu não sabia quantos ia usar, para não ficar sem boletim na igreja, tá? Mas eu acho que hoje a gente encerra
esse boletim com essa mensagem, um clamor por avivamento. E semana que vem nós temos uma nova mensagem para você. Então nós temos uma mensagem preciosa do céu para o seu coração, uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre o clamor do avivamento. Temos algumas reflexões, algumas frases aqui. Temos também um guia comercial. Se você quiser colocar o seu negócio, aquilo que você vende, o seu serviço, a sua empresa, tira uma foto do seu cartãozinho, manda para nós, seja que área for, manda para nós vamos colocar no boletim da igreja. Para vocês terem uma ideia, mais de 500 boletins desse são feitos mensalmente. Então, 500 possibilidades de negócio para você. Tira uma foto, manda para o pastor, a gente coloca dentro do boletim e vai divulgando os serviços dos irmãos para que nós possamos estar entre nós, priorizando a nossa comunidade, priorizando os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem todas as informações aqui, nossas redes sociais, horários do culto. E na parte de trás do boletim, amados, nós temos um espaço para você anotar a pregação. As principais frases, os principais conceitos que você está aprendendo aqui, você pode anotar na parte de trás. Tem os dias também das células e tem uma propagandazinha que você pode ouvir as nossas ministrações do pastor Giovanni. É bem simples, bota no Spotify, Pastor Giovanni Júnior. Vai aparecer eu lá. E as ministrações da igreja estão disponíveis no seu aplicativo de áudio. Além disso, também no YouTube, PR Giovanni, também está disponível. Os cultos aqui online estão todos disponíveis para você. Tá bom? Tudo isso também está no nosso site, casanarrocha.com. E dentro do seu boletim, você tem um envelope para que você possa contribuir na casa do Senhor. Vamos colocar de pé. Pega o seu envelope, consagra a Deus. Ali atrás nós temos maquininha de cartão. Se você quiser passar o seu cartão de débito ou crédito, vamos estar projetando aqui. Miguelzinho vai estar projetando para nós a nossa chave Pix. Se você quiser fazer um Pix direto para a conta da igreja, também pode fazer assim. Ou então coloca a sua oferta no envelope, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos falar junto? Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Então vamos orar pela palavra, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, e nós dedicamos tudo isso ao Senhor. Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a nossa oferta diante do teu altar. Porque reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda graça de vida é fruto da tua bênção sobre nós. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, sobre aqueles que se propuseram no coração de estarem semeando, contribuindo para a existência dessa comunidade, dessa igreja, nessa localidade. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã precioso e preciosa que aqui está. Nós te louvamos porque dia a dia o Senhor vem acrescentando aqueles que são salvos, aqueles que são tocados pela tua palavra, aqueles que são, ó Deus, que recebem a tua glória e a tua graça todos os dias através deste ministério pastoral, desta casa, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos. Nós repreendemos todos os demônios, cortador, migrador, devorador, destruidor, demônios que agem na área financeira para tentar impedir, atrapalhar, ataviar a chegada de recursos e riquezas da mão dos teus santos. Nós repreendemos todos eles. Saiam em nome de Jesus. Que os anjos de Deus estejam trazendo clientes, negócios, bênção, prosperidade, recursos ilimitados, e que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós na gestão de recursos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações, usa a minha vida nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer aqui à frente, eu também, todos nós, a nossa oferta, apresentamos diante do Senhor. Ali na mesinha de som, tem as maquininhas, tem o QR Code, se você quiser usar o seu aplicativo de celular.
Graças a Deus. Agradecemos os irmãos preciosos. Oh, meu parceiro, querido, seja bem-vindo, tá? Te amo, precioso. Deus abençoe. Tá, queridos? Pode se assentar. Efésios. Abra comigo Efésios 4:17. Efésios 4:17. E queremos chamar. Tem a salinha das crianças? Cadê a Sofia? Não? Hoje? Não? Tá tudo pequenininho aqui, né? Então vamos ficar junto com o papai. Beleza? Tem? Hã? Tá lá? Ah, então, vem aqui as crianças, vamos orar por vocês. Vem aqui, pequenininhos. Benício, vem cá. Isso. Vem aqui. Vamos orar pelas crianças também. Pai, abençoe as crianças na sua salinha, juntamente com aquelas que já estão lá com a tia Sofia. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os multiplique, derrame a tua graça, a tua glória, a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, queridos. Vai lá com a tia. Glória a Deus. Desde já nós queremos agradecer o carinho, o amor, o afeto dos irmãos, através das ofertas, dos dízimos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a velha e a nova natureza. Nós estamos num trilho doutrinário, por isso todo domingo de manhã é a escola bíblica dominical. Nós temos um trilho que nós vamos trilhar ao longo de alguns anos, e vamos tratar das principais doutrinas da fé cristã. Hoje nós vamos falar sobre uma doutrina importantíssima, que é a questão da natureza pecaminosa, de crer que todo ser humano já nasce contaminado pelo pecado. E que só através de Jesus de Nazaré nós podemos ter uma vida transformada e restaurada pelo poder de Deus. Amém? Quem teve a sua vida restaurada e transformada pelo poder de Deus, levanta a mão, fala comigo, glória a Deus. Irmãos, uma das coisas mais lindas que um pastor observa, vê e aprende ao longo da sua vida é ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Irmãos, tem uma coisa que me alegra, que me motiva a ser um pastor, é exercer uma influência positiva, ensinar sobre as coisas de Deus e observar ao longo da trajetória de uma vida tocada pelo poder de Deus. Eu vi isso dentro da minha casa, eu vi isso na vida dos meus pais. Meu pai era um cara grosso, estúpido, iracundo. Quando, um pouquinho antes de se casar, entregou sua vida e o coração para Jesus. Desde tenra idade, eu vi todo o processo lindo de Deus na vida do meu pai. De um homem iracundo, explosivo. Minha mãe dizia que achava que tinha casado com um príncipe encantado. Mas quando depois de alguns dias de casada, percebeu que só veio o cavalo. O príncipe não veio. Mas foi lindo ver o processo de Deus na vida do meu pai. E hoje, se você conhecê-lo, né, em breve eles vão estar aqui ministrando para vocês. Meus pais são pastores há 45 anos. Os 4 filhos são pastores levantados em igrejas por outros pastores, não por eles, mas por outros pastores. Por méritos próprios, não porque eram filhinhos do papai, não. Por méritos próprios. Irmãos, é lindo de ver o processo de Deus na vida das pessoas. Amém? Hoje nós vemos o meu pai transformado, um homem quebrantado, um homem humilde, um homem segundo o coração de Deus. Ele e minha mãe são um impacto na vida de muitas pessoas. Hoje ele já tem 67 anos, minha mãe 65. Esteja orando pela minha mãe também. A minha mãe foi fazer um exame de rotina, descobriu um melanoma, um câncer maligno de pele. Tirou esse câncer de pele, mas agora está fazendo uma bateria de exames para ver se, de alguma maneira, isso não contaminou o seu corpo ou se espalhou. Esteja orando junto com o pastor Giovanni. Amém? Temos que exercer a nossa fé e com a graça de Deus, Deus vai nos dar vitória. E assim são, meus pais, graças a Deus, preciosos, transformados pelo poder de Deus. E ao longo também da igreja, da nossa comunidade, nós vemos muitas e muitas pessoas transformadas pelo poder de Deus. É o que Paulo fala aqui em Efésios
4, Efésios 4, 17 a 24. Paulo está falando sobre a antiga vida e a nova vida em Cristo. A velha natureza e a nova natureza em Jesus. Olha o que diz o texto sagrado, nosso texto básico, Efésios 4, 17. O texto sagrado diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí entra o versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, ou seja, o velho homem, a velha natureza, vos despojeis do velho homem, as velhas manias, as velhas atitudes, os velhos comportamentos, antes de Jesus. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado. Uma vida desgovernada, uma vida descontrolada, tomada pelo engano. Aí entra o 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fala comigo, justiça e santidade. E essa é a perguntinha que Deus lança no nosso coração. Será que temos vivido a nova vida que Jesus prometeu para nós, baseadas nesses dois conceitos cristãos? A justiça do reino de Deus e a santidade, ou seja, a dedicação exclusiva, a consagração, a vida piedosa diante de Deus. Fala comigo, justiça e santidade. Não adianta você dizer que é santo e viver uma vida injusta, incorreta, antiética, imoral. Não. Você tem que viver uma vida justa, honesta, ética, moral, correta, para que realmente a sua santidade seja real. A sua dedicação ao Senhor, a sua consagração ao Senhor. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Ou seja, quem tem o coração poluído, apodrecido, pecaminoso, detonado, corrompido, que se deixa levar por esse coração enganoso, a velha natureza, a natureza caída, pecaminosa, não verá a Deus. É claro que todos nós somos pecadores, nós vamos falar sobre isso, mas temos que ser pecadores arrependidos. Fala comigo, pecadores arrependidos. É o que nós temos aprendido aqui nesse altar, principalmente nos domingos de manhã. Nós aprendemos o que o ser humano era antes do pecado. Nós aprendemos num outro momento o que o pecado gerou na raça humana. Nós aprendemos também a necessidade de um Salvador. Nós aprendemos também na linda obra da cruz de Cristo. E agora nós vamos aprender sobre a nova vida que Deus projetou para nós. O tema hoje, o Miguelzinho vai estar botando, é a velha e a nova natureza, tá bom? A velha e a nova natureza. Botei uma mulher orando ali, bem consagrada, dedicada ao Senhor, né? Bem linda ali, orando, buscando a Deus. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Nós precisamos entender, amados, que antes de nascermos, nós, desde que nascemos, né? Mas desde ali da nossa concepção, nós já herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. A Bíblia chama isso de carne, natureza adâmica, natureza pecaminosa. Aqui nesse texto chama de velho homem, ou velha mulher, se você é mulher.
as velhas manias, os velhos comportamentos, as velhas atitudes que feriam o seu coração, arrebentavam a sua alma e destruíam a sua fé em Deus, te alienavam de Deus, te deixavam longe da presença do Senhor. A Bíblia também fala que nós éramos governados por essa natureza pecaminosa e por isso nós servíamos o pecado. Toda pessoa que não se santifica e não vive a justiça do reino de Deus é escrava do pecado. A pessoa acha que é livre, acha que nós crentes somos os alienados, que nós crentes somos o que não temos, não somos livres, que nós crentes somos os caretas, os cafonas, os fundamentalistas, os ortodoxos, os conservadores. Irmãos, mas mal eles sabem que na verdade quem está longe de Cristo é que vive governado pelo pecado. E se o pecado te governa, seja dentro da igreja ou fora dela, você é escravo do pecado. Quem é que domina a sua vida? Quem é que lidera o seu ser? Você é governado por Cristo, pelo Espírito Santo, ou você é governado pelo pecado? Quando você peca, você se contrista, fica triste, se quebranta, se arrepende, muda o comportamento, ou você trata o pecado como algo banal, normal? Ah, todo mundo faz. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não, irmão, pecado é um vírus mortal, muito pior do que o Covid. Deixa sequelas muito piores do que qualquer vírus biológico. O pecado escraviza, o pecado detona, o pecado desumaniza, o pecado despersonaliza a pessoa. O pecado nos fere, nos arrebenta. E a vacina contra o pecado é o arrependimento. Fala comigo, confissão e arrependimento. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Só existe cura se nós confessamos e abandonamos o nosso pecado. Essa natureza pecaminosa é descrita aqui em Efésios 4, 17 a 21. Ela diz, a palavra diz que ela leva o homem à vaidade dos pensamentos. Como as pessoas hoje estão vaidosas, tomadas pelo orgulho, pela soberba. A Bíblia diz que leva o homem também à falta de entendimento espiritual. Como as pessoas hoje estão ignorantes acerca das coisas de Deus, não estão nem aí para Deus, vivem como se Deus não existisse. E por isso estão alienadas da vida de Deus. Fala comigo, alienados da vida de Deus. Essa palavra alienação é um conceito filosófico muito interessante. Alienação significa quando você não percebe a realidade que você está vivendo. Você está fora de si, insensível, não percebendo a realidade que você está vivendo. No caso do ímpio, da morte espiritual, do distanciamento mortal de Deus. Alienação de Deus. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente assim. É claro que nós cristãos, não podemos ter um olhar de desprezo, um olhar de nos acharmos melhores, um olhar de crítica, um olhar de julgamento. Não. Temos que ter um olhar de compaixão, de graça, de misericórdia, de intercessão, de orar, de clamarmos em favor daqueles que ainda não se renderam completamente aos pés de Jesus. Amém? Um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar, nos colocarmos na brecha em oração, intercedemos em favor daqueles que ainda não se perceberam, porque estão alienados da vida de Deus. Outra coisa que a Bíblia diz é que quem assim está tomado por essa natureza pecaminosa é duro de coração. Dureza de coração é uma das marcas de quem é governado pelo pecado. E outra marca é a compulsão pelo pecado. Compulsão, uma pessoa desgovernada, desenfreada. Concupiscência, a palavra usada aqui.
Uma vida com desejos desenfreados. Uma pessoa sem freio. Tenta imaginar um carro sem freio, irmão. É um caos, é uma tragédia. Um avião sem freio. Uma carreta sem freio. Uma vida sem freio é a mesma coisa. Ela vai se arrebentar e arrebentar as pessoas ao seu redor. Se destruir e destruir tudo aquilo que está na sua frente. Porque vive debaixo da compulsão do pecado. Mas está amarrado em nome de Jesus. Amém? Na nossa carne, irmãos, a Bíblia diz, não habita bem algum. E essa natureza pecaminosa não se sujeita à lei de Deus. Não aceita as coisas de Deus. É duro de coração, está alienado da vida de Deus. Está corrompido, é o que diz Romanos 8, versículo 7. Em Gálatas 5, 19 a 21, a Bíblia fala acerca de como se manifesta essa natureza pecaminosa. Abra comigo a palavra de Deus, Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. A Bíblia chama de obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. O texto sagrado chama de obras da carne. Como é que essa natureza desgovernada, desenfreada, essa carreta sem freio, chamado velho homem, carne, natureza adâmica, natureza pecaminosa, é tudo a mesma coisa. Como é que se chama, como é que ela se manifesta? E a Bíblia diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, que é sexo ilícito entre solteiros, impureza, aqui sempre relacionada à sexualidade, lascívia, que é aquele desejo descontrolado, desenfreado na área imoral, idolatria, adorar outros deuses que não o Deus da Bíblia, feitiçaria, manipulação de poderes ocultos, demoníacos, inimizades, brigas, confusões, contendas, ciúmes, achar que aquilo que o outro tem, ele não merece, quem merece é você. São 3 conceitos que caminham lado a lado, são gêmeos. Ciúme, inveja e cobiça. Fala comigo, ciúme, inveja e cobiça. Cobiça é querer aquilo que o outro tem. Inveja é achar que aquilo que o outro tem, ele não merece. Quem merece é você. E a avareza é o apego excessivo às coisas materiais. São trigêmeos. Pecados que se amontoam entre si. Geralmente quem tem inveja tem cobiça. Quem tem cobiça tem avareza. E a Bíblia está falando aqui. Ciúme, iras, explosão, né? Aquela pessoa descontrolada, destemperada, parece um vulcão. Explode aquela lava, sai matando todo mundo, ferindo, arrebentando as pessoas. Pelejas, briguinhas, dissensões, né? Confusões, heresias, ensinamentos errados, inveja, já falei, homicídio, querer matar os outros, bebedice, beber demais. Presta atenção, irmão, a Bíblia não proíbe a bebida. A Bíblia proíbe a bebida em excesso. E os especialistas dizem que acima de 500 ml você começa a se embriagar. 600 ml já começa a desenfrear. Bebida não destilada. Vinho, cerveja. Bebida destilada, a partir de 200 ml, você já começa a ficar embriagado. Desenfreado, desgovernado. Irmão, presta atenção. Já dá um trabalho nos segurar sóbrio, sem álcool, imagina com álcool. Você começa a ficar malicioso, a pessoa feia começa a ficar bonita, você começa a se soltar, ficar soltinho, e começa a passar vergonha e fazer vergonha para os outros. Por causa da embriaguez. Presta atenção, irmão.
a embriaguez é pecado. A embriaguez é pecado. E os ébrios, a Bíblia diz, os bêbados, os alcoólatras, desenfreados que não se arrependerem, vão para o inferno. A Bíblia diz que muitas vezes muitos caem na embriaguez por causa de uma angústia de alma. Estão angustiados, tensos, e aí desafogam as suas tensões, o seu estresse, e acabam vivendo uma vida desgovernada. Está aqui, ó, as obras da carne. Embriaguez, bebedices, glutonarias. Glutonaria é comer demais. Sabe aquela vez que você vai naquele restaurante e passa do limite, come demais, você se sente culpado. Além de dar uma engordadinha, se sente culpado. Por quê? Porque às vezes passou do limite. Sabe o que eles faziam naquela época? Os glutões, eles iam para as festas, para os bacanais, para as orgias romanas e gregas, comiam, bebiam, depois tinha no canto dos locais de festas e celebrações, eles enfiavam o dedo na goela, vomitava tudo para voltar a comer e beber nos bacanais, nos chamados bacanais, os festivais de um deus pagão chamado Baco, o deus do vinho, o deus da bebida. Então toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Se você não consegue ter controle nessa área, se abstenha totalmente. Ah, pastor, eu não consigo. Quando eu começo a tomar uma, eu tenho que tomar uma caixa. Irmão, então para completamente. Se você é regrado, autogovernado, beber moderadamente não é pecado. Desde que não esteja escandalizando através da bebida. Ou se embriagando, como diz a palavra de Deus. Se você sabe que o irmãozinho que te visitou na tua casa, ele tem problema com alcoolismo, não ofereça bebida. Não beba com ele. Você está fazendo ele tropeçar. Isso é desamor, é desafeto, está errado. Você está fazendo o outro tropeçar. E a Bíblia diz, se nós fizermos tropeçar um desses pequeninos, é melhor amarrar uma corda no pescoço, junto a uma pedra de moinho, que era uma pedra enorme, e lançar-se ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Comer demais, beber demais é pecado. Amém, irmãos? É o que ensina a palavra de Deus. E Deus está falando aqui, olha só. Acerca das quais, de antemão vos declaro, como também já vos disse antes, que os que cometem tais coisas, sem se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Se você quer ir para o céu, esses comportamentos do velho homem, da natureza caída, corrompida, adâmica, da carne, precisam ser abandonadas. Amém, irmãos? Se você fizer ou não, é um problema seu. O meu dever é ensinar a palavra de Deus. Deus vai cobrar de mim se eu não ensinar para vocês. Agora, se você vai fazer ou não, já é um problema seu e de Deus. O sangue de Jesus, de vocês, não vai vir ser responsabilizado sobre a minha vida. Uma pessoa controlada, com domínio próprio, com moderação, com equilíbrio. A Bíblia diz, tudo me é lícito, ou seja, eu tenho liberdade a tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina se torna teu senhor e você é escravo dele. Se o dinheiro te domina, você é escravo do dinheiro. Se a bebida alcoólica te domina, você é escravo do álcool. Se o sexo te domina, desenfreado, o sexo é o teu Deus. É o teu senhor e você é escravo dele. Sejamos dominados em nome de Jesus. Amém?
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, tudo isso. Os que não se arrependerem não herdarão o reino de Deus. Eu não sei vocês, irmãos. Eu quero ir para o céu. Você também? Quem quer ir para o céu e dar um glória a Deus? Fala, glória a Deus. Então anda na linha com o Senhor. Alinhe a sua vida com o céu. Alinhamento promove avivamento. Amém? Se você quer ir para o céu, se você quer ser um herdeiro da salvação, precisa ter controle na sua vida. Que o Espírito Santo governe a sua vida. Que as suas emoções estejam nas rédeas do Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Ponto número 1, Miguel. A nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Fala comigo. A nova vida em Cristo. Como é que ela se manifesta? Como é que Deus opera? Irmão, quando nascemos de novo, ou seja, entregamos nossa vida, nosso coração a Jesus, somos introduzidos a uma nova vida em Cristo. Amém? Está lá em João 3,3. Se vocês não nascerem de novo, não podem ver o reino de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que nasce de novo. Aquele que entrega de verdade, genuinamente a sua vida e o seu coração para Jesus. E quando isso acontece, uma espécie de metamorfose, transformação, acontece no nosso interior. Amém? Aquilo que eu fazia de errado, eu deixo de fazer e não faço mais. Aquilo que eu tropeçava, eu me levanto em Deus e não quero mais tropeçar nisso. Transformação. Vida nova é vida transformada por Deus. Somos libertos do poder do pecado para vivermos para a glória de Deus. Quem quer viver para a glória de Deus? Isso é muito importante. Você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar, fazer a seguinte pergunta: isso que eu vou fazer, vai promover a glória de Deus ou vai envergonhar ao Senhor e a mim mesmo? Isso que eu estou fazendo, glorifica a Deus ou envergonha a Deus? Essa decisão que eu vou tomar, glorifica o Senhor ou envergonha o meu testemunho e a glória de Deus? O que Jesus faria nessa situação? Você pode perguntar, e o Espírito Santo vai te falar. A tua consciência vai latejar, e você vai saber direitinho o que você deve fazer. O Espírito Santo é o nosso guia, irmão. Ele faz questão de trazer à memória as palavras do Cristo. E nos ajudar nas decisões diárias ao longo da nossa vida. Isso é vida transformada. É vida transformada pelo poder de Deus. Você foi livre do pecado. Romanos 6,22, o texto sagrado diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Romanos 6,22. Fala comigo, o pecado. Fala forte, com fé. Fala, o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque eu já não vivo debaixo da lei do pecado, mas da graça de Deus. Antes de Jesus você falava um monte de palavrão. Agora você não vai mais falar. Irmãos, é possível um casal não falar palavrão? É possível, irmão. Eu nunca xinguei a minha mulher. Dia 15 de novembro eu vou completar 20 anos de casado, 21 anos de relacionamento. Se você me perguntar, pastor, você já teve vontade de xingar sua mulher? Eu vou dizer, irmão, milhares de vezes. Seus filhos, milhares de vezes. Mas eu tomei uma decisão no meu coração, de construir uma mulher de Deus, e não destruir a mulher que Deus entregou para mim. E já estou há 21 anos baseado nessa decisão. De nunca falar um palavrão, nem para ela, nem para os meus filhos. Glória a Deus.
Então eu tenho autoridade para ensinar vocês sobre isso. 21 anos de compromisso e de decisão diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo está no nosso interior. E então ele libera as virtudes de Jesus através da nossa vida. A paciência, a graça, a misericórdia, a benignidade. É o que a Bíblia chama de frutos do Espírito Santo. Irmãos, os frutos do Espírito Santo são as virtudes de Jesus. As características de Jesus, a longanimidade, um pavio longo. A mansidão, se posicionar corretamente em Deus. A paz, a paciência, o amor, tudo isso, essas virtudes de Jesus, são colocadas dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Quem quer estar cheio do Espírito Santo aqui? Fala, Senhor, eu quero ter as virtudes de Jesus no meu interior. Glória a Deus. E por isso nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, diz a palavra de Deus, a imagem de Jesus de Nazaré. Quais são as marcas da nossa vida? Miguel, número 2. Quais são as marcas da nossa vida? Dessa nova vida que Jesus tem dado para nós. Nós temos que nos despojar, tirar os velhos hábitos, as velhas atitudes, os velhos comportamentos, o que a Bíblia chama de carne, velho homem, natureza pecaminosa, natureza adâmica. Sai da minha vida! E nós temos que revestir do novo homem, criado à imagem e semelhança de Jesus. Quem nasce de novo, traz evidências disso no seu comportamento. Mudanças importantes, mudanças radicais, perceptíveis por você mesmo e pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas quais são essas mudanças? A primeira delas, irmãos, a sensibilidade. Fala comigo, sensibilidade. Quando você ganha a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida no Espírito Santo, você começa a ficar sensível às pessoas e às circunstâncias. É ou não é, irmãos? Aquilo que você nem dava bola, você começa a dar bola. Você desonra, né? Fere o seu marido, a sua esposa, você se sente mal. A sua consciência pesa. Você falou algo indevido para o seu filho, você se sente culpado, sensível. E aí isso te leva a ir lá pedir perdão para ele, consertar aquela situação que ficou pendente. Porque você feriu, machucou, a pessoa chorou. Né? Quem é pai e mãe sabe disso. Às vezes a gente, no ápice ali da nossa ira, a gente fala uma coisa indevida. E quando a gente percebe, principalmente crianças pequenas, elas se sentem ali fragilizadas, choram. E aí você percebe que se destemperou. Às vezes foi demais, foi em excesso. E aí você vai lá e fala, filho, eu falei com você algo certo, mas eu errei aqui, talvez falei forte demais, me perdoa. Vem cá, me dá um abraço. Quem te deu essa sensibilidade? É Deus. Amém? Recebemos de Deus um coração sensível à vontade de Deus, à presença do Senhor. E a comunhão com Deus é restabelecida. E os seres humanos passam a relacionar-se com Ele de maneira real. Irmão, se eu oro por uma pessoa, coloca a mão na cabeça. Se tem um demônio, eu já sinto na hora. Os meus pelos do braço levanta na hora, assim. E a minha espinha fica fria. Quem é que me deu essa sensibilidade? O Espírito Santo. Não preciso nem falar, manifesta. Não. Se eu tocar na cabeça, eu já sei que tem demônio. Sensibilidade espiritual. Se eu chegar num ambiente pesado, uma casa assim, né, macumbada, enfeitiçada, com coisa pesada, ambiente pesado, eu já percebo na hora o mundo espiritual daquele lugar. Se é um ambiente leve, se é um ambiente pesado, se tem demônio. Quem é que nos dá essa sensibilidade? O Espírito Santo de Deus. Amém? Segunda característica, irmão,
entendimento espiritual. Fala comigo, entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Antes de Jesus, nós vivíamos sem entendimento das coisas de Deus, das coisas do céu, das coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14. Satanás havia cegado a nossa mente para que nós não compreendêssemos o Evangelho de Jesus. Nós não compreendíamos, nós não aceitávamos, nós éramos duros de coração, nós não estávamos nem aí para Deus. Porque não tínhamos entendimento espiritual, nós estávamos debaixo de uma cegueira espiritual. 2 Coríntios 4,4, se você estiver anotando. O Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas, para que não resplandecesse a luz do Evangelho de Jesus. Satanás cega, Satanás impede, Satanás coloca um bloqueio na mente, no coração das pessoas e tira todo e qualquer entendimento espiritual. Mas quando nascemos de novo, esse véu é tirado e aí somos liberados para discernir as coisas espirituais. Amém? Quem quer ter discernimento aqui? Quem quer ter prudência, sabedoria do alto? Entendimento espiritual. A Bíblia chama lá em Colossenses capítulo 1 de conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. 3 virtudes de quem anda com Jesus. Conhece a vontade de Deus revelada na palavra, tem sabedoria do alto e que mais? Inteligência espiritual. Irmãos, o que a igreja precisa, o que a sociedade precisa, o que o mundo precisa é de crentes inteligentes espiritualmente falando. É isso que nós queremos forjar nessa comunidade, uma comunidade de fé inteligente, de crentes que pensam, e não de crentes alienados, crentes insensíveis, crentes loucos, doidos, desequilibrados. Não, uma fé inteligente, uma fé palpável, uma fé encarnada no nosso dia a dia. Homens que amem as suas esposas, pais que amem seus filhos, irmãos que amem uns aos outros no Senhor. Uma fé encarnada no dia a dia. Isso só através de entendimento espiritual. Terceira marca da nova vida, meu irmão, obediência. Fala comigo, obediência. O ABCD do cristão é obedecer. Assim como no português tem o ABCD, no cristianismo tem o obedecer. Se você não obedecer, você não vai ver a realidade do reino de Deus na sua vida. Aquele que professa a fé em Cristo, mas não se submete à palavra de Deus, não nasceu de novo. Tiago 2,26, diz que a sua fé é morta, porque ela não tem obra, ela não está encarnada no dia a dia, ela não se manifesta em comportamento, atitudes e pensamentos, ela é ineficaz, ela é morta, é uma fé morta. Irmãos, eu estou aqui para dizer que infelizmente, tem muitas pessoas que vêm na igreja e estão mortos espiritualmente. É só fachada, é só hipocrisia, é só mentirada. É só uma carcaça de crente, mas o coração está apodrecido. São sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Era um sepulcro onde se colocava os mortos, se pintava de cal, de branquinho por fora, mas por dentro tem um cadáver morto, apodrecido. Tem muita gente assim dentro da igreja. A fé sem obras é morta. A presença do Espírito Santo provoca no crente uma rejeição pelo pecado. É uma questão de natureza, é uma mudança de essência. Ou você tem essa essência ou não tem. Ou você tem a nova natureza, a natureza divina,
ou você tem a natureza do pecado desgovernando a tua vida. Ou você é governado, ou é desgovernado. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Governados pelo Espírito Santo, ou desgovernados pela carnalidade? Pela natureza pecaminosa, pelo velho homem. Como a ovelha não se sente à vontade no meio da lama, nós que temos a natureza divina, ovelhas do Senhor, a natureza espiritual, odiamos o pecado. Amém? Fala comigo, eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Assim como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, o verdadeiro cristão ama pecadores, porque ele também é um deles, mas odeia o pecado. Amém? Que você odeie o pecado na sua vida, que quando tropeçar se levante rapidamente no Senhor, que esse vírus mortal não se propague no seu corpo, no seu coração, em nome de Jesus. E por último, a última virtude, a última marca da nova vida, já estamos encerrando, é a fé. Fala comigo, fé. Nós vimos sensibilidade, nós vimos entendimento espiritual, nós vimos a obediência e por último, a quarta marca da nova vida de Jesus é a fé. Quem é que tem fé aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam em Deus. E que Ele, Deus, Pai, é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar o Senhor, Deus vai te presentear. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Você vai exercitar a fé. A fé é como um músculo. Precisa ser exercitado no seu dia a dia. Domingo passado eu exercitei a fé. Domingo de manhã, antes do culto, começou a chover. Eu falei, Senhor, segura essa chuva, senão não vai dar ninguém na igreja. Deus parou a chuva. À noite, mesma coisa. 2 horas antes começou a chover. Aí eu antes de sair de casa, o Miguel está aqui, é testemunha. Dentro do carro, falei, Senhor, que pare de chover meia hora antes do culto. O que aconteceu, irmãos? O que vocês acham que aconteceu? Parou de chover, irmãos. Eu estava na minha viagem da França, ali em Madrid, né? Tive que fazer escala em Madrid. Quando estava em Madrid, uma fila enorme, eu ia perder o avião. Eu dobrei o joelho no meio da fila. Falei, Senhor, segura aquele avião. Coloca um anjo segurando aquele avião. E aconteceu uma coisa que eu nunca vi antes na vida. Eu já voei muito, irmãos. Acho que já voei mais de 100 vezes. O avião atrasou 40 minutos. E deu para mim passar pela alfândega. Eu entrei dentro do avião. 10 minutos depois, fechou o avião. E o avião... 40 minutos de atraso. Eu nunca vi isso na vida. Exercitei o quê? A fé. Comece a exercitar a fé. Eu não estou dizendo que Deus sempre vai fazer aquilo que a gente pedir, tá? Às vezes não é segundo a vontade de Deus, Ele não vai fazer. Ele não é obrigado a fazer tudo que você quer. Mas a Bíblia promete. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Segurou até um avião. Por causa da oração do servo dele. Irmãos, Deus é assim. Exerça a sua fé. Confie nele, entregue a Ele. Eu não sei aquilo que você está passando, a luta que você está enfrentando. Exerça a sua fé. Ore, creia. Às vezes Deus não vai fazer o que você pediu, mas há muitas e muitas vezes Ele vai fazer. Porque é segundo a sua vontade, porque você creu, você confiou nele, se é o melhor de Deus para você, Ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Deus faz, Deus é capaz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O justo viverá pela fé. Isso fala de uma confiança total, irrestrita, diante do Criador. E a vida do verdadeiro cristão não se baseia pelas coisas visíveis, mas pela palavra e as promessas do Senhor. Os olhos do homem são a fé, do homem de Deus, da mulher de Deus são a fé. E a fé muda as nossas perspectivas. A fé são os olhos de Deus em nós. Você vai olhar para aquela pessoa que não vale nada, mas você vai olhar com os olhos de Deus e você vai começar a profetizar que ele vai ser um homem de Deus, que ela vai ser uma mulher de Deus. Aquele teu filho problemático, né, que você sempre olhou e viu só defeito, você vai começar a profetizar e você vai dizer: meu filho vai ser um profeta de Deus, meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai ser um homem de Deus, meu filho vai ser cheio do Espírito Santo. E aquela realidade vai acontecer. Teu filho está desviado, mas você vai profetizar e vai dizer: eu não criei filho para ir para o inferno. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não gerei filhos para ir para o inferno. Eu gerei filhos para ir para o céu. Um dia eu quero chegar lá no céu, olhar para o lado a Sofia, olhar para o outro lado os meus 3 filhos, olhar para trás uma grande multidão que eu ganhei para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tomara que você esteja lá em nome de Jesus. Adentrando no lar celestial, onde Jesus vai olhar para nós e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia. Isso só é possível através da fé. Através da fé, percebemos as realidades invisíveis do reino de Deus. Os anjos, os demônios, a alma humana, o cosmos, o mundo. E eu quero terminar com 1 Coríntios 2, 9 a 16. Abra comigo a palavra de Deus, para nós encerrarmos sobre a velha e a nova natureza. Aqui tem um texto lindíssimo. 1 Coríntios 2, 9, 16. O texto sagrado diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você precisa amar Deus, só isso, o resto Ele vai cuidar. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda assim as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Amém? Coloca a mãozinha na sua cabeça aqui, vamos terminar orando e aí vamos ministrar a Santa Ceia. Fala assim: Senhor, obrigado, porque a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo, a mentalidade celestial, a mentalidade do Espírito Santo. Senhor, eu me despojo do velho homem e me revisto da nova natureza, da nova vida de Jesus. Que todo mal saia da minha vida, que a glória de Deus, as virtudes de Jesus venham sobre mim, pelo poder da tua palavra e a ação do teu Espírito.
Eu quero discernimento espiritual, inteligência espiritual, sabedoria do alto e conhecimento da tua vontade. Eu tenho a mente de Cristo e vou usá-la para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Com você, tá bom? Vai na paz, na bênção do Senhor. Beijão do pastor Giovanni.